Pois bem, nós propomos, no início deste ano, trazer nas quartas-feiras um estudo, uma palestra, sobre a nossa salvação. A preocupação é que, eu orando, perguntava para Deus, será que todo o povo de Deus tem certeza da sua salvação? Eu não quero falar de salvação, irmão, olhando para teologia, mostrar a obra que Cristo realizou na cruz para nos salvar. Não. Eu quero mostrar o lado prático da salvação. Então, quarta-feira passada, na outra quarta, nós começamos sobre o primeiro passo, ou o primeiro ingrediente para a gente alcançar a salvação, que foi o... Quem lembra? Qual o assunto? Arrependimento. Deus não vai salvar a mim, não vai salvar você, se a gente não se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para alcançar a salvação. Deus, ele salva aqueles que se arrependem. Enquanto não há arrependimento, não há salvação. Você pode estar até aqui, mas se você não se arrepender de seus pecados, das suas transgressões, Deus não salva. Todo o processo de salvação em Cristo Jesus começa aqui. Jesus só salva quem se arrepende. E isso ficou claro. Hoje nós vamos ver o segundo passo para a gente ter certeza da nossa salvação. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo ingrediente? É a confissão. 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 Abra sua Bíblia para a gente começar em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia. O povo de Deus está chegando devagar. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs, crianças, jovens, adolescentes, todo o povo na presença de Deus essa noite. A irmã Beth não está conosco, ela hoje fez um exame meio enjoado, está descansando um pouquinho, porque Jesus é bom, deve voltar amanhã. Não é? Muito bem. Pastor, o seu bloco de estudo está lá no carro, hein? O senhor tem que pegar o bloco. Romanos capítulo 10, versículo 9. O que está escrito aí? Olha aí. O apóstolo Paulo, irmão, nesse capítulo 9 de Romanos, ele começa falando, não é? Que o desejo de Deus era salvar Israel. E nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar claramente que o processo da salvação de Deus, na verdade, é alcançar todo o povo, tanto os israelitas quanto os gentios. E aí ele vai mostrar isso aí. Quando chega aqui no versículo 9, não é? No versículo 8 ele diz que tanto para os judeus quanto para os gregos, a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aí Paulo vai explicar algo muito importante. Ele diz assim, a saber, a palavra está junto de nós, está no nosso coração, não é? Diz aqui, a palavra, verso 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ponto. Agora, o que eu faço com essa palavra que está na minha boca e no meu coração? O que eu faço? Como é que essa palavra que está no meu coração e na minha boca me salva? Como é que Deus nos salva? Como é que se processa a salvação? No verso 9... o apóstolo Paulo diz assim, se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Por que razão, irmãos, é importante confessar ao Senhor Jesus? Por que é importante? Muitas pessoas não percebem, muitos de nós não percebemos, que o mundo em que nós habitamos, o nosso mundo, ele não é apenas esse mundo material. O mundo material, ele é facilmente entendido, compreendido, por aquilo que você ouve, vê, não é? Toca, é o mundo material. Esse mundo aí, não é? O que é gordo, o que é magro, o que é alto, o que é baixo, o que é negro, o que é branco, enfim. É o mundo material. É fácil identificar as coisas no mundo material. A marca do carro, a cor do carro, o ano do carro, a casa, enfim, tudo é fácil. Mas existe um outro mundo no qual nós estamos inseridos nele. É o mundo espiritual. E é o mundo espiritual que vai determinar o que acontece no mundo material. O que nós somos é resultado do mundo espiritual. Pessoas vivem oprimidas, pessoas vivem perturbadas, pessoas vivem angustiadas, pessoas não dormem, pessoas se suicidam, pessoas... Por que razão? Hein? Você já ouviu falar que um camarada inteligente se suicidou? Você já ouviu falar que um sujeito rico, não sei o que, ficou doido? Não é? Muitas coisas acontecem com pessoas normais, que aos nossos olhos, não é? Nunca poderia acontecer, mas acontece. Porque o mundo espiritual tem influência sobre o mundo material. E o mundo espiritual ele se divide em duas partes. É o mundo de Deus e o mundo do diabo. E nós não podemos negar isso, irmão. É o mundo de Deus e o mundo do diabo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não. A nossa luta não é contra as coisas materiais. Sabe? Não. Paulo diz, mas a nossa luta é contra o quê? Principado, potestades, hostes espirituais da maldade, que habitam o quê? Os lugares celestiais. É daí que procede tudo. É daí que vem a influência. E se nós não entendermos isso, e não compreendermos a importância da confissão, você pode estar na igreja, e pode não estar salvo. Sabia disso? Mas pastor, como é que história é essa? Que doutrina nova é essa? Não é doutrina nova, é o que está na Bíblia, eu vou te mostrar. Eu tenho aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uns 10 ou 12 versículos que nós vamos ler aqui até meia-noite. Para você compreender a importância da confissão diante do mundo espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo que a palavra que está na boca, a palavra que está no coração, ela só vai agir quando essa boca confessar ao Senhor Jesus. Confessar. Por que nós precisamos confessar o Senhor Jesus? Porque antes de conhecer Jesus, quem dominava a nossa vida? Muitas pessoas nasceram num lar cristão. Eu nasci, João Marco nasceu, você também. Muitos aqui nasceram num lar cristão pela graça de Deus. Mas mesmo nascendo num lar cristão, nós sofremos a influência do mundo espiritual. Não é? Sofremos. Porque não é que nasça num lar cristão que você é cristão. Não é que você seja filho de pastor que você é pastor. Você é filho de um crente, você é crente. Não, irmão, não. Não. Nós todos
chega um momento da nossa vida que nós temos que decidir de quem nós seremos. De quem nós seremos. Chega um momento que eu tenho que decidir. E quando nós confessamos ao Senhor Jesus, como Paulo diz aqui, nós estamos dizendo o quê? Que nós agora pertencemos a Ele. Pertencemos ao Senhor Jesus. E é interessante que a boca é que faz essa confissão. A boca. Talvez eu me diga, pastor, mas no dia eu confessei mexendo com o pé. Eu confessei levantando um dedo. Não é? Eu confessei balançando a cabeça assim. Mas tudo isso, não é? Em determinadas situações, a pessoa está num CTI ali, numa situação precária, né? Você fala para ele, você aceita Jesus? Ele mexe com a cabeça assim, não pode falar, sei lá. Não é? Mas a boca precisa confessar, irmão. Os nossos lábios precisam dizer a quem nós pertencemos. A quem você pertence. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós levantamos a mão para Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, uma coisa que nós precisamos fazer é confessar ao Senhor Jesus que nós somos dele. Muitas pessoas estão na igreja e ainda sofrem as influências do passado. Eu conheço algumas pessoas, eu conheci pelo menos, porque graças a Deus foram libertas, ainda vivem com influência. Por quê? Porque nós temos que confessar com a nossa boca. A Bíblia diz que todo o processo começa aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. É dizer para Ele a quem você pertence. Isso me faz lembrar de uma irmã que mora em Itaperuna. Eu já contei isso aqui uma vez, não sei se vocês lembram. Irmã Alvenina. A Alvenina está lá em Itaperuna para quem quiser conhecer. O Wellington conhece ela, não é? O doutor Wellington conhece muito a Alvenina e conhece a história dela. A Alvenina veio servindo toda a vida ao inimigo. E um dia ela passou a servir ao Senhor. Foi aceita na igreja, entregou a sua vida a Cristo. Enfim, batizou, Jesus libertou, enfim. Mas de repente na casa dela, na vida dela, começou a acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa. Isso ela testemunhou na igreja. E a filha reclamando, e o marido e uma coisa, e quebra isso e some aquilo, as tribulações. E ela falou, Jesus, o que está havendo? E isso ela falou diante do povo de Deus. Ela foi na sala, tinha uma mesa grande. Ela deu um tapa naquela mesa assim, ó. E gritou bem alto, Satanás, eu quero te dizer que eu te servi. Mas agora eu sirvo ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E se tem alguma coisa aqui que te pertence, tu carrega. Eu não quero nada teu, não devo nada a ti. Eu agora sou dele e tal. E ela, sozinha dentro de casa, parece que estava brigando. Irmão, daquele dia em diante, nunca mais quebrou nada, nunca mais subiu nada, a vida voltou à bênção. Tem hora na vida do crente que nós precisamos confessar mesmo, irmão. Se está acontecendo alguma coisa de anormal aí na sua vida, eu vou te dar um conselho. Confessa com a tua boca a quem você pertence, para que o mundo espiritual saiba quem é o teu Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida. Isso faz parte de quê? Da nossa salvação. Faz parte da nossa salvação. Nós precisamos declarar para o mundo espiritual a quem pertencemos, de quem somos.
E essa declaração, irmãos, é uma declaração de fé. De fé. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Olha o seguinte, do versículo. Você confessa ao Senhor Jesus com a boca e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. A boca confessa, mas com o coração a gente crê. A gente crê. Porque salvação, irmãos, não é coisa que você agarre com as mãos ou com os pés. Salvação é pela fé. E o apóstolo Paulo em Efésios 2:8 diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É a graça de Deus se manifestado, trazendo uma oportunidade para todas as pessoas. E por que nem todos são salvos? O que está faltando para as pessoas serem salvas? Em primeiro lugar, confessar ao Senhor Jesus. Segundo lugar, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E o que isso tem a ver, esse negócio de ressurreição com salvação? Muito simples. Quando a Bíblia diz aqui que eu tenho que crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a ressurreição aqui, irmão, tem a ver com a nossa nova vida. A ressurreição de Jesus aqui, quando Paulo diz, crê que Deus o ressuscitou dos mortos, essa expressão aqui está ligada à nossa nova vida. Isto é, se eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, eu também com Ele ressuscito dos mortos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo, 2 Coríntios 5,17 está dizendo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E é isso que o apóstolo Paulo aí em Colossenses capítulo 3, abre a sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 3. E o que está escrito aí? 3:1. Colossenses 3:1. O que está escrito aí? Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos. Portanto, presta atenção no que você está lendo, irmão. Olha para isso. A Bíblia não é mole não, hein? Não brinca com Bíblia não, hein? Paulo está dizendo que todo mundo aqui ressuscitou com Cristo? Tá? Não. Ele está falando para uma igreja, está escrevendo para uma igreja. A igreja estava na cidade de Colosso. Viu? Da qual Filemão participava juntamente com toda a sua família. O capítulo 4 mostra isso. Não é? Aquele Filemão que ele escreveu aquela carta lá, era de Colosso. Aí Paulo diz, se tem um C aqui, ó. O que Paulo está dizendo? Todos nós estamos na igreja, mas talvez nem todos ainda ressuscitamos com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, por isso que Paulo lá em Romanos 10:9 diz, você confessa ao Senhor e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso tem a ver com a nossa vida, irmão. Se eu ressuscitei com Cristo, está entendendo? Salvação tem a ver, sabe, uma ligação com o Senhor. Cristo não ressuscitou sozinho. Cristo não ressuscitou simplesmente porque era o terceiro dia, alguém foi lá na catacumba dele, bateu na porta, ô Senhor, já é o terceiro dia, acorda, chega de moleza, sai daí. Não, irmão. Cada passo, cada situação de Cristo tem a ver com a minha e com a tua salvação.
A ressurreição de Jesus não foi simplesmente porque ele tinha que ressuscitar. Chegou a hora, deu a hora, igual um relógio que tocou lá no túmulo, lá e... Opa, é para ressuscitar? Ah, meu Deus, chegou a hora. Tal. Não, não. No mundo espiritual isso tem uma razão de ser. Cristo está ressuscitando. E quando você crê nessa ressurreição, você ressuscita também com Ele. Você deixa de estar morto e começa a viver para Deus. Isso é salvação. Aí Paulo está explicando aqui, se você ressuscitou com Cristo, então agora você vai mostrar as evidências da salvação. Quais são? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando Paulo está dizendo aqui, em Romanos 9, 10 e 9, deixa eu marcar esse texto, que eu vou abri-lo várias vezes, porque tudo está aqui. Meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Como é que termina o versículo aí? Romanos 10 e 9, final do versículo. Hein? Em outras palavras, nós seremos salvos quando confessamos ao Senhor Jesus e quando cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Sabe para que Jesus ressuscitou? Romanos 4, 25, lê aí. Romanos 4, 25. Para que Jesus ressuscitou? Diz aí Paulo, o qual por nossos foi, e aí? Jesus não ressuscitou por ressuscitar, irmão. Quando Jesus ressuscita, e quando eu creio na ressurreição dele, a Bíblia diz que ele ressuscitou para a minha justificação. Isto é ele me tornando justo diante de Deus. Porque não são as minhas justiças, não são as tuas justiças que nos salvam, mas é a justiça que vem dele. Foi Jesus que nos tornou justos diante de Deus. Dá uma olhada em Romanos 8 aqui, olha aí. Romanos 8. Aí você vai entender aqui, ó. Romanos 8, 33. O que Paulo diz aí? Quem? Acusação de Deus. Por que Deus nos justifica? Por quê? Porque Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Aí você vai entender no versículo 34, quem é que nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, irmãos, quando Paulo diz aqui, que com a minha boca eu confesso ao Senhor, e em meu coração eu creio na ressurreição, eu estou dizendo para Deus, eu creio na ressurreição do Senhor, assim como eu creio na minha ressurreição. Só para você entender, Efésios capítulo 2. Vamos para lá. Efésios 2. É rapidinho. 2 e 1. O que diz Efésios 2 e 1 aí? Estando vós em pecado. A salvação, irmãos, ela veio porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Aí o apóstolo Paulo diz que Cristo nos vivificou. O que é isso? Tornou a nos dar vida. Tornou a nos dar vida.
Agora, para você entender, quando Paulo lá em Romanos 10:9 diz, com a tua boca você confessa, com o seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Olha o que Paulo diz no versículo 6 de Efésios 2 aí, 2 e 6. E nos juntamente com Ele. Aleluia. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, a ressurreição do Senhor não foi simplesmente para cumprir um cronograma da morte. Ó, você morre tal hora, você inclina a cabeça tal hora, você entra no sepulcro tal hora, e você sai tal hora. Não era um cronograma. Não. Aquilo era um plano para nos salvar. A ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa ressurreição. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Aí o verso 6, Paulo diz, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando a Bíblia diz que no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, a boca eu confesso, com o coração eu creio nisso, eu estou dizendo para Deus, assim como tu o ressuscitaste dos mortos, tu também me ressuscita dos mortos para uma nova vida em Cristo Jesus. É assim que a salvação se processa em nós. Ah, eu sou salvo porque Cristo morreu. Amém. Morreu e ressuscitou. Mas para que Jesus ressuscitou? Irmãos, a ressurreição de Jesus está ligada à nossa ressurreição também. Sabia disso? A nossa ressurreição. É isso que Paulo discute lá em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15. Olha como ele coloca aqui, ó. Quer ver? E o que eu estou falando para vocês já fugiu tudinho do script que eu fiz aqui. Agora foi embora, agora não tem mais jeito. Tudo que eu escrevi já foi embora. É um versículo vai puxando outro, o negócio vai. Aleluia, olha aí. 1 Coríntios 15, não é? Aí Paulo vai mostrando aqui, ó. Sabe? Por exemplo, verso 13, olha o que ele diz. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Não é possível, meu Deus do céu. Olha o verso 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é fé, vã, irmão. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa pregação seria vã, a nossa fé seria vã. Você confessa para o mundo espiritual a quem você pertence. A Bíblia diz, confessa com a boca ao Senhor Jesus. Senhor, eu sou teu, eu te pertenço, eu te aceito. Tu és agora o Senhor da minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo, agora no meu coração eu vou crer. Creio que Deus te ressuscitou dos mortos, que tu não estás morto, mas tu estás vivo. E essa ressurreição está ligada à nossa. E através dessa confissão e dessa fé na ressurreição, o apóstolo Paulo diz lá no final do verso 9 de Romanos 10, serás salvo. Salvação é um processo glorioso, irmão. Por isso que Deus pôs no meu coração falar sobre isso. Porque nós precisamos entender por que nós somos salvos. Você não é salvo porque você está numa igreja. Porque isso aqui não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Pode procurar. Qual a igreja que salva? A igreja que salva, não tem. Ah, mas tem um pastor ali que é poderoso. Ele salva. Não salva. O que salva é a sua fé. Sua fé. Abrir a boca e dizer a quem você pertence. Ah, eu pertenço à Assembleia de Deus Filadélfia. Está ferrado.
está lascado. Aí eu vou ser salvo. Ai, nada. Assembleia de Deus Filadélfia é um título, irmão. É um título. É para justificar a congregação. É para justificar o nome do aprisco. É para justificar onde você se reúne. É para identificar o local. Sabe, é isso, é para isso. Igreja, Assembleia, Filadélfia, Batista, é para identificar somente isso. Quando você lê Eclesiastes, não, como é? Cantares 6:10, Salomão faz uma pergunta assim: quem é esta? Não é? Que surge como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. As bandeiras estão no plural, com bandeiras. Quem é esta? Salomão está tendo uma visão da igreja, que surge como a alva do dia em Atos 2, que depois ela passa pelas trevas, vira lua, depois lá na frente ela está brilhante como o sol, o tempo do avivamento, e no fim dos dias ela é um exército com bandeiras. Que bandeiras são essas? As bandeiras denominacionais. Bandeira batista, bandeira metodista, bandeira disso, bandeira daquilo outro. E bandeira não salva ninguém. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Salvação a gente se adquire, irmão, pela fé. Agora, fé em quê? Paulo descreve aqui que nós somos salvos quando cremos na ressurreição do Senhor. Porque nós ressuscitamos. Salvação, irmão, é ressuscitação. Você tem que ressuscitar. Se você está na igreja, mas ainda está se sentindo mortinho ali, mortinho, meio mortinho, você precisa ressuscitar com Cristo. Salvação é, a pessoa experimenta a salvação quando ela ressuscita com Cristo. Ela adquire uma nova vida, uma nova postura. Isso é que é ser salvo. Agora, ser crente, ser da igreja, ser dali, ser de acolá, é mole. Agora, ser salvo é diferente, irmão. Ser salvo é como diz um hino da harpa, não teme nem a morte, porque está salvo. Vou te matar, mata agora, mas mata direito. Não mata ruim não, mata direito. Que a minha salvação está garantida. Agora a tua não, tu vai para o quinto dos infernos. Eu, se tu atirar, aperto o gatilho que eu estou indo para o céu agora. Agora você está perdido. Quem é salvo fala isso. Por quê? Porque já confessou. Crê que ele agora ressuscitou com Cristo, que ele agora é uma nova vida, é uma nova pessoa. E aí, irmãos, isso é precioso, isso é glorioso. Agora vamos para o verso 10, porque continua. Já acabou a hora? Aí Paulo vai explicar o verso 9 no 10. Olha aí. Visto que com o coração se crê para a justiça. O coração, irmãos, nós precisamos crer com o coração. Salvação é um ato de fé. É um ato de fé. Todo mundo fala no tal do ladrão da cruz, né? Já viu o ladrão da cruz? O bom ladrão. Arrumaram até um nome para eles, que é Dimas, né? O bom ladrão. Arrumaram um nome para o camarada. O bom ladrão. Aquele homem ali na cruz, ele fala alguma coisa. Quem lembra o que ele diz? Primeiro, ele repreende o colega dele do outro lado que está blasfemando o Senhor. Você não teme a Deus, ô tribulado? Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Ele reconheceu que ele era o quê? Um pecador.
Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Reconheceu que Jesus estava ali o quê? Como um cordeiro, não é? Não tinha feito mal nenhum, mas estava ali, pagando por alguma coisa. O homem não entendia nada de religião, nada de lei, nada de nada. Mas ele estava falando coisas sérias. Primeiro ele disse, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Depois ele diz, esse aqui não fez nada. E depois ele disse o quê? Senhor. Quando você diz Senhor, irmão, você reconhece que aquele ser, aquela pessoa ali é o quê? Superior a você. Você não chega para uma pessoa superior a ti e fala, e aí? Fala aí. Não é? O superior, pela superioridade, sabe, ele traz para nós o que? Um peso de, como é que eu diria, respeito, respeito. Você não chega para um superior, fala aí, o superior, fala aí. Não. Ô senhor, ô senhora, você fala Senhor. Quando aquele ladrão disse Senhor, ele estava reconhecendo que Jesus, irmãos, era superior a ele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque lá em cima, na cruz de Jesus, estava escrito que ele era rei dos judeus. O rei tem um reino. E o ladrão disse, olha, quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Irmão, sabe o que aquele homem fez? Uma confissão. Uma confissão. Quando ele fala aquilo, o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo. Você vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo. Sabe? Eu vou inaugurar o paraíso e você vai estar lá comigo. Vamos participar junto. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas por que Jesus fez isso, meu Deus? Porque o camarada, você quer? Esqueci de falar. Aqui na minha Bíblia diz que, e esse ladrão tinha um olho azul. Quem já leu isso na Bíblia? Ah, não? Ah, meu Deus, eu pensei que Jesus salvou ele porque ele tinha um olho azul. Não, irmão, não. Foi porque esse homem, ele se humilha, ele se arrepende e ele confessa Jesus como o Senhor da sua vida. E aí você vai entender o que Paulo está mostrando aqui, visto que com o coração se crê para a justiça. Jesus na cruz estava cumprindo a justiça de Deus. Tudo que Deus exigia para nos salvar, Jesus estava cumprindo. Toda a justiça. Vamos ver aqui o que Paulo diz. Romanos 10 e 4. Olha o versículo 4 aqui em cima. Porque é Cristo. Cristo veio trazer o fim da lei. A morte de Cristo, a crucificação, aquele momento ali, irmão, Jesus estava cumprindo exatamente o fim da lei. O fim. Era o Cordeiro de Deus sendo morto. Toda a lei era cumprida ali, ó. Porque todo o ritual de sacrifício, o camarada pegava o animal, levava o animal para o sacerdote, lá ele colocava a sua mão na cabeça, confessava o seu pecado, isto é, ele transferia o pecado dele para aquele animal. Pequei, não sei o que, e tal, mereço morrer, mas em meu lugar morra esse cordeirinho aqui. Botava a mão na cabeça, o sacerdote pegava aquele cordeirinho, levava lá para o lugar do sacrifício,
matava, derramava o sangue, fazia toda aquela obra ali. E o camarada lá fora ficava feliz da vida, porque o bichinho morreu no lugar dele. O bicho que morreu, ele não precisa morrer, graças a Deus. O bicho morreu no meu lugar, estou livre. Quando Cristo está na cruz, irmão, ele é esse bicho, é esse cordeiro. Está me entendendo? Ele está lá, é como se toda a humanidade botasse a mão na cabeça de Jesus e dissesse assim, ó, transferimos para esse homem aqui todos os nossos pecados. Tudo estava sobre ele ali agora. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ele estava naquela hora ali cumprindo toda a justiça de Deus. O fim do sacrifício é o quê? É a morte do animal. É o sangue derramado. É o momento final. Matou o animal, derramou o sangue. Pronto. Aquilo ali diante de Deus, a ira foi aplacada. Pronto. Eu não preciso mais matar Maurício, porque o cordeirinho morreu por ele. Não preciso mais matar. Deus, coração de Deus se aquieta. Quando Jesus morre, irmão, Jesus leva na cruz todos os pecados da humanidade. Ele cumpre toda a justiça de Deus. É por isso que Paulo aqui em Romanos 10:10, ele diz que com o coração a gente crê para a justiça. Quando você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, você está declarando diante de Deus que você crê no sacrifício que Jesus fez pela tua vida, pela tua alma. Toda a justiça de Deus se cumpriu em Cristo. Nós somos salvos, irmão, não é porque estamos numa igreja. Mais uma vez eu repito, só é salvo quem está em Cristo. Quem entende o processo da crucificação, da salvação. Muitas pessoas que estão na igreja não entendem. Por que você está salvo? Sei lá, porque o pastor me chamou na frente, mandou levantar a mão, levantei, me deram um livrinho e tal, um copinho de água gelada, e ele mandou eu vir segunda, quarta, sexta de manhã, domingo à noite, eu estou vindo, eu não sei lá. Irmão, pelo amor de Deus, você precisa vir aqui consciente, você precisa estar diante de Deus consciente. Eu estou salvo, porque eu creio que em Cristo Jesus se cumpriu toda a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu que tinha que morrer, mas Ele morreu por mim. Porque a salvação é pela fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Olha o que diz mais o verso 10. O coração é sempre o lugar de crer. E a boca? Com a boca se faz o quê? Confissão. Confissão para a salvação. Aí, irmão, nós vamos já, meu Jesus, tem misericórdia desse horário. Quarta-feira que vem vai cantar meio hino. No meio do hino assim para. Meu Jesus maravilhoso é. Corta no é. Olha a hora. Misericórdia. Com a boca se faz confissão. É aí que eu quero entrar. Essa confissão para a salvação. Porque, irmãos, a salvação é algo permanente de Deus. Agora eu posso viver de maneira tal que eu despreze a salvação. Eu posso. Eu posso desprezar a salvação. Eu posso não dar a mínima para a minha salvação. Eu posso viver de qualquer maneira, não é? Você já entreguei minha vida a Jesus, mas esse negócio de, vou ver minha vida, não. Mas Paulo diz que com a boca a gente faz confissão para a salvação. Porque a salvação é algo permanente que eu preciso manter. Salvação é uma chama que eu preciso mantê-la acesa.
A salvação é obra do Espírito em minha vida, que eu preciso mantê-lo vivo dentro de mim. E o apóstolo Paulo diz que eu posso entristecer o Espírito, eu posso apagar o Espírito, não é? Eu posso, sabe, criar uma série de situações contra o Espírito que me mantém vivo. E a confissão faz parte disso, irmão. É isso aí que nós precisamos entender aí. E aí nós vamos ler alguns textos para a gente terminar. Vamos começar Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Aí você vê Jesus entrando na casa de Zaqueu. Jesus foi lá, show, Zaqueu levou para casa, ó, vou para tua casa, vamos embora. Verso 8, o que é que diz aí? Vamos ver o 7. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o que é que diz o verso 7? Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara de um homem, presta atenção, Zaqueu era um homem pecador. Zaqueu era um homem pecador. Né? Aí se eu podia agora aproveitar e falar, fala para o seu irmão, você é um homem pecador. Não é assim como... Zaqueu é um homem pecador. Aqui no verso 7 ele é um homem pecador. No verso 8, quando Zaqueu ouve falar, você é pecador, ao verso 8, vamos lá. Levanta-se Zaqueu e diz ao Senhor, o quê? Senhor, dos pobres, dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém. Pronto. O que foi que Zaqueu fez aqui, irmão? Hein? No verso 7, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o pessoal cutucou o outro assim, ó, aí. Logo aonde que Jesus entrou, o cara é um pecador terrível, isso aí não vale nada. Olha onde Jesus entrou. Aí quando Zaqueu percebeu o negócio, ele ficou de pé e falou, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. Se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. O que Zaqueu faz aqui, irmão? Primeiro, com essas palavras, quando disseram que ele era pecador, ele podia levantar e falar assim, estou na minha casa, não admito que me julguem, que me critiquem. Está me entendendo? Você está na minha casa, agora você está falando, que pecador, que negócio é esse, rapaz? Hein? Jesus veio na minha casa, eu estou feliz, todo mundo de bico calado. Zaqueu, se ele fizesse isso, se ele falasse assim, como eu estou falando, ele estaria fazendo o quê, irmão? Se auto-justificando. Cala a boca todo mundo. Pecador coisa nenhuma. Onde Jesus veio aqui na minha casa, que negócio é. Mas quando ele se levanta e diz, Senhor, dou a metade dos meus bens pobres. Vou restituir 4 vezes mais. Ele aceitou a condição de pecador. Ele quis dizer, ele não disse, mas está escrito aqui, está aqui nas entrelinhas. Já que vocês estão me chamando de pecador, eu vou provar para vocês o seguinte, que eu vou me transformar. Eu não vou ser mais um pecador, eu vou ser diferente. Jesus não veio na minha casa à toa, não, ele veio para mudar a minha vida. E aí ele confessa o que ele tinha feito. Se ele ia dar metade dos bens dele para os pobres, irmão, onde é que ele arrumou essa metade de bens? Só Deus sabe aonde. Se ele tinha dinheiro para devolver 4 vezes mais, misericórdia, só o Lava Jato que sabe dessa história. Quando ele fala isso, olha o verso 9 aí. Olha o verso 9. Lê. Disse Jesus o quê? Jesus disse, hoje veio salvação. Você está entendendo o poder da confissão, irmão? Paulo diz aqui
que com a boca a gente faz confissão para a salvação. Zaqueu, ele fez uma confissão que resultou na sua salvação. Eu posso estar na igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas eu nunca confessei, sei lá. Eu vivo sempre a minha vidinha. Confessar para quê? Para que eu vou confessar? A confissão, ela nos liberta. A confissão, irmãos, ela traz a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida. Esse homem foi alcançado aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Nas suas palavras, ele denunciou quem ele era, como ele agia, como ele conseguiu tudo. Realmente o título de homem pecador era isso mesmo, ele era pecador, era, mas a partir de agora ele queria mudança. Ele queria uma vida nova. Ele fez uma declaração de que estava disposto a mudar. E aí, com essa confissão, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. A confissão está ligada à salvação. Nós precisamos confessar alguma coisa ao Senhor. E aí eu quero te conduzir aqui em Lucas 15. Vamos lá. Lucas 15, acabou a hora, só Jesus. Lucas 15. Versículo 18. Aqui Jesus está falando da parábola do filho pródigo a partir do verso 11. Um pai tinha 2 filhos, tal. Perdeu tudo. No verso 18, o que o filho diz? 18. Ei, Pai. Muito bem. Isso aqui ele disse quando estava lá fora, lá. Versículo 17 diz que ele tornou em si, ficou, meu Deus do céu, na casa do meu pai, jornaleiro e tal, e eu aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, vou lá no meu pai e vou dizer para ele isso: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz com os teus jornaleiros. Ele falou que ia falar, não foi? Aí no verso 20, a Bíblia diz, ele se levantando, foi para o seu pai. Ele foi. Ele toma atitude. Ele disse que ia e foi. E quando estava longe, seu pai viu, correu, moveu de íntima compaixão, lançou no pescoço, beijou. E aí, irmão? Precisa falar mais alguma coisa? Não, ué. Ele estava com medo da reação do pai. Eu vou chegar lá, vou falar alguma coisa. Quando ele chega, o pai viu de longe, correu, o pai abraçou, beijou o pescoço dele. Quando ele viu aquilo tudo, ele falou: ai, graças a Deus, não preciso mais confessar nada, meu pai já me perdoou, meu pai já me amou bastante, ai, meu pai aqui no meu pescoço aqui. Pronto. Agora, o que é que diz o verso seguinte aí? E o filho lhe disse. Não foi porque Deus te amou, não foi porque Deus te abraçou, não foi porque Deus teve misericórdia, não foi porque Deus te salvou, que você não precisa confessar. Tá? Não foi porque Deus te amou, te salvou, teve misericórdia de você, que você não precisa confessar. Aqui ele pensou, quando eu chegar lá eu vou falar. Chegou, foi abraçado, foi beijado, foi amado, tudo tem direito. Mas ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele confessou. Ele confessou. E aí, irmão, o pai ouviu aquela confissão. E o pai poderia dizer assim: é isso mesmo, você tem razão. Pelo que você fez, da maneira como você agiu, na tua loucura,
a tua doidice. É isso mesmo. Você falou e eu assino embaixo. Você agora não é mais meu filho. É isso mesmo. Foi assim? Irmão, quando você confessa, você move com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, irmão. Sabe? Paulo diz lá em Romanos 10:10, que com a boca se faz confissão para a salvação. É aí que as pessoas não entendem que salvação é um processo que tem que acontecer na minha vida cada dia. Ontem eu fui salvo, hoje eu preciso ser salvo, amanhã eu precisarei ser salvo. Eu preciso da minha salvação dia a dia. Quando ele confessa, o pai falou, traz o melhor vestido, veste nele, bota um anel na mão, alparca nos pés, traz o bezerro, mata, comamos e alegramos, estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Mas por quê? Porque houve confissão. Houve confissão. Esse anel que botou no dedo do filho aqui, ó, bota um anel no seu dedo. As pedras desse anel estão em Romanos 5. É outro estudo, é outra história, é outro dia. Pai de show para vocês. Viu? Tem um negócio aí do anel aí. Quando bota o anel, aí está lá em Romanos 5, Paulo descreve direitinho, não é? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, temos acesso, temos isso, temos aquilo, e vai embora. Isso tudo é o quê? Salvação. Nós vamos chegar lá. Então, irmão, é preciso que haja confissão. É preciso que haja confissão. E aí você vai entender o Salmo 32, verso 5. Vamos acabar aí, estamos terminando, daqui a 2 minutos você vai para casa. E hoje você pode tirar o cobertor que está frio. Choveu, está fazendo frio. Você pode tirar o cobertor lá e se enrolar nele. Aí o Salmo 32 é o Davi falando do seu arrependimento, né? Aí ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Era o que acontecia com o sacrifício do Antigo Testamento. O pecado era coberto pelo sangue dos animais. Aí você vai entender daqui a pouco quando a gente lê 1 João 1:9, para terminar, para fechar. Aí Davi diz assim, no verso 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Aí no verso 4, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, Davi ficou chateado, sem graça, o humor dele estava péssimo. Se tornou em sequidão de estio. Até que aconteceu o verso 5. O verso 5 diz o quê? Confessei-te e... Dizia eu, o que é que ele dizia? As minhas transgressões, e tu, a maldade do meu pecado. Enquanto não confessava, mas aí ele foi lá e confessou. Confessou o seu pecado ao Senhor, e aí colocou aquilo ali diante de Deus. E por que nós precisamos confessar, irmãos? Qual é o processo da confissão? 1 João 1:9, vamos lá. E aí vamos terminar, não é? 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, final de Bíblia. Aí você vai ter aí, 1 João capítulo 1, versículo, vamos ler o 8 e o 9. O que diz o 8? E não há? Eu não tenho pecado, eu não preciso confessar nada, isso aí é... Quem tem pecado é aquele irmão, eu não, graças a Deus. A Bíblia diz, quando você fala isso, não tem verdade em você. Aí o verso 9 diz o quê? Confessarmos os nossos pecados. E nos... Ele não só perdoa,
como Ele purifica. Ele purifica, irmão. Aí você vai entender o capítulo 3 de 1 João. Você vai entender. Versículo 3, 1 João 3:3. O que é que diz aí? E qualquer que nele tem esta, purifica-se a si mesmo. Como é que eu me purifico? Como é que eu me purifico? Confessando-me ao Senhor. Ele não só perdoa, como Ele purifica, Ele limpa. Sabe o que é purificar, irmão? É tornar puro. Aquilo que era sujo, aquilo que era imprestável, aquilo que não valia nada, Jesus torna puro. O impuro se torna puro. É aí que a nossa salvação acontece. Nós somos pecadores, sim, mas temos a quem confessar os nossos pecados. E quando confessamos, o que a Bíblia, Paulo diz lá em Romanos 10:10? Que essa confissão é para quê? Esqueceu? Para a salvação. Eu confesso pela minha salvação, irmão. Eu não vou confessar, sabe? Eu tenho que confessar o meu pecado, porque a ceia vem aí, meu Deus do céu, domingo é ceia, o pastor falou, ei Jesus, eu tenho que confessar, até sexta-feira eu vou confessar, até sábado, é domingo? Até domingo de manhã eu confesso meu pecado. Irmão, não é pela ceia que tu confessa, não é porque tu é casado que tu confessa, não é porque tu é dessa igreja que tu confessa, tu tem que confessar pela tua salvação, para você ser salvo. Você tem que fazer isso pela tua salvação, porque se a gente não confessa, irmão, a gente não alcança a misericórdia. Provérbios 28:13, acabou, Jesus tem misericórdia. Provérbios 28:13, o que é que está escrito aí? Eu já voei com a Bíblia aqui, ó. Já achei. O que é que está escrito aí? O que encobre nunca mais. Viram bem? Quem encobre nunca prospera. Já viu um salvo que não prospera? Já viu um crente que não prospera? A Bíblia diz no Salmo 1, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, tem o seu caminho na lei de Senhor, sua lei meio de noite, e tudo quanto fizer, prospera. Aqui em Provérbios diz que o que encobre não prospera. Eu não tenho que confessar porque eu sou crente, eu não tenho que confessar porque eu sou da igreja, eu tenho que confessar pela minha salvação.